TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos. Começamos o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus possa suprir a todos, com a sua graça, com a sua alegria, porque o Senhor Jesus, Ele está sempre a nos levar, para junto dEle, está sempre trabalhando nos nossos corações, e é nítido nós vermos o Senhor operando na vida de todas as famílias, nos nossos corações, para que nós venhamos ter esse despertamento espiritual de seguir a vontade do Senhor, de servir, de estarmos sempre junto dele, se alimentando da mesa, mas também o Senhor deseja de nós um fruto, como diz aquela palavra em João 15, que o Senhor diz que ele nos escolheu para que nós venhamos ir e venhamos dar fruto, É isso que o Senhor espera de nós. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, aqueles que quiserem, em Salmos 51, no versículo 17, que é um versículo que trabalha muito nos nossos corações, uma experiência de Davi com Deus, tão rica, que serve para nós até os dias de hoje, nós meditarmos e analisarmos o nosso coração se estamos assim, E esse versículo diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Davi, naquele momento tão difícil da sua vida, em que ele teve uma fraqueza, onde ele foi exposto, ele se humilhou, se jogou aos pés do Senhor e Deus o recebeu e o restaurou novamente. Então que nós venhamos ter isso sempre no nosso coração, de que não importa o que nós venhamos fazer, o que for acontecer, o Senhor ele se agrada, de um coração compungido e contrito, um coração que se humilha, que reconhece a autoridade de Deus na sua vida, e o Senhor sempre vai nos levantar. Toda vez que nós cairmos, o Senhor ele nos ergue, para irmos trilhar esse caminho que é apertado, mas que nos leva para a glória, para a glorificação. Amém? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Paulo Martins, da cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, e está aqui na cidade de Cachoeira do Sul para um período de treinamento, de quebrantamento, do Senhor aperfeiçoar o vaso para se dedicar ao serviço missionário, que é algo tão maravilhoso que o Senhor proporciona a todos nós. Não sei se é de Cachoeira, se é de Panambi, qual cidade? É verdade. Porque a gente é celestial, a gente é do Senhor, então a cidade não importa muito, Não importa a cidade agora. Somos do reino, que nem você diz, somos celestiais, É isso aí que interessa agora, Amém. Amém. Então, para nós começarmos, irmão, conta para nós como foi esse momento como Deus foi trazendo essa direção para ti, para tua família, de se dedicar integralmente como um serviço para Deus, porque nem todos são chamados para isso, Deus, ele, isso é com Deus, Cada um, Deus coloca como membros do corpo de Cristo, cada um tem sua função, sua posição, e alguns, Deus, ele tem esse chamado, de trabalhar integralmente para o Senhor. E como foi isso na tua vida? Como você discerniu assim, é isso que Deus quer para mim? Olha, esse chamado assim, irmã, esse discernimento assim, veio assim quando o Senhor já começou a desvincular, a gente das coisas do mundo, Então começou, quando antes de eu vir para a igreja, isso em 2009. Então o Senhor já tinha recolhido meu pai natural, a minha mãe, e também depois, quando eu já estava na igreja, Deus já me cortou do serviço do trabalho secular. Então a gente já começou assim, já a ter um discernimento assim, que Deus já teria um chamado assim para a gente servir somente ao Senhor. E também assim lá, a igreja de Panambi, o pessoal, a gente sempre ouviu falar que era uma igreja missionária, Então
a gente também, né, já tinha isso dentro do nosso coração, né, que um momento ou outro Deus ia, né, ia ter que nos levar para algum lugar, né, não, né, mas tipo assim, que a gente tivesse a colocar à disposição para o Senhor também nos usar nessa parte da missão, né, que é servir o Senhor aonde Ele nos enviar. Porque ser missionário, né, irmã, não quer dizer que tu tenha que ir para uma cidade, né, mas aonde é que você está, ali você é um missionário de Deus, né, e serve Deus naquele lugar. Então isso começou a acontecer dessa forma, né? Então Deus foi já cortando, né, esses vínculos com o mundo, né, do secular. Então como a Cris ainda estava trabalhando, né, então para ela seria mais tranquilo só né, pedir a demissão e a gente se organizaria e partiria para onde o Senhor nos chamasse. Que bênção, né? E realmente, na cidade de Panambi saíram muitos irmãos, né? Que estão espalhados aí por várias cidades. E era uma igreja pequena, sempre foi uma igreja não com muito número de pessoas, mas que alguns se dedicaram realmente, né? Com temor, com consagração de buscar o Senhor Jesus, né? E glória a Deus por isso que nós vemos aí os frutos, né? De todos nós buscarmos realmente o Senhor na nossa vida. E se Ele tem esse chamado, Deus vai fazer essa obra, né? E como foi esse processo de receber a confirmação que realmente esse era o caminho? Como foi? Vocês falaram com o presbítero? Sim, a gente falamos, né, com o irmão Egon, né? Isso foi em maio. Não lembro bem direito agora, mas foi maio, abril, por aí. E a gente se colocou à disposição, né? Falamos com ele, né? Dizendo que a gente se colocaria à disposição para servir o Senhor como missionários. Então ele foi falar com o irmão Sérgio, né? E ele, nessa conversa com o irmão Sérgio falou para ele que já estava orando pelo casal, né? Eu e a Cristina. E isso, né, gerou assim até uma tranquilidade dentro do nosso coração, né, porque a gente às vezes acha que, né, que as pessoas não estão orando pela gente, né, mas o irmão já estava orando para nós, para que Deus, eu creio assim, para Deus já colocar no nosso coração o sentimento de servir o Senhor, né, como missionário, né, e isso aconteceu, né. Trouxe uma testificação, um alívio, né? Não, nós estamos no caminho certo. Trouxe uma testificação, né? Então, isso gera até uma tranquilidade, assim, que a gente não está tão fora, né, do ar, né? E quando isso aconteceu, né? Então, eu não estava trabalhando, né? Então, e o irmão Ego, quando ele voltou com a resposta, ele disse que o irmão estava em oração, mas não seria para logo, né? Que nós iríamos sair de Panambi para servir o Senhor. Mas que era para nós aguardar. Então daí eu perguntei para ele, né, naquele momento, se eu poderia arrumar um emprego, né? E ele disse sim, não, arruma um emprego, até porque tem contas e coisas, né, para pagar. Então a gente arrumou um emprego, arrumei um serviço lá e trabalhei ali acho que deu um mês ali, daí já veio a resposta que já era para nós nos arrumar para ir, né, para vir para a missão, né? Para estar aqui nesse lugar, em Cachoeira do Sul, né, por um treinamento que nem você colocou, né, para servir ao Senhor em algum lugar que o Senhor nos enviar. E como foi esse processo, né? Recebeu a notícia que então viriam, né? Como agora sair de uma conversa e colocar aquilo em prática na vida de vocês, como é esse processo de desarrumar tudo, né? Como foi? Enquanto tá só nessa parte, né, da notícia, assim, né, tá tudo tranquilo, né? Mas quando vem quando tu te coloca à disposição é uma coisa, né, irmã? Mas aí quando vem aquela notícia, não, agora vocês têm que sair, já muda, né? Já começa a dar aquele negócio aqui na frente, né? Para onde é que eu vou, né? O que eu vou fazer agora com as minhas coisas? Vendo, dou, né? O que vamos fazer agora, né? Então tudo isso gera algo dentro de nós, já começa ali o trabalhar do Senhor dentro do nosso coração, né? E eu creio assim, né, irmã, que Deus assim foi ajeitando todas as coisas, né? Já foi preparando tudo assim, né, para que viesse a ter esse desvinculamento assim até das coisas naturais, né? Dói dentro do coração da gente, né? Porque a gente ficou ali em Panambi 9 anos ali, né, morando dentro da igreja, né, como
como diácono ali, né? Então, claro que tem um afeto natural pelos irmãos, tem um vínculo, né, até com o ambiente ali, né? Um comodismo, a gente se acomoda, né? Então, tudo isso trabalha, né? De uma forma ou de outra, gera um trabalhar e gera até uns sentimentos assim dentro da gente, assim, né? De angústia, até de medo, de tristeza, tudo gera, né? A gente não é hipócrita de dizer que isso não gera, porque gera, né, irmã? Amém? É verdade, né? Deus, ele vai fazendo aos poucos, porque sabe que a gente não suporta coisas muito bruscas, né? Então Deus vai fazendo devagarinho, vai trazendo uma novidade, uma notícia, e Deus vai fazendo o mover dele para que a gente possa seguir aquilo que ele tem, né? Como propósito na vida de cada um de nós. E sempre que a gente vai tomar essa decisão, né? Ou em qualquer outra coisa, que a gente tem que exercitar só a fé, né? Porque o homem natural, ele gosta das coisas que ele enxerga, que ele toca, as coisas certas, né? Aí você ir para um lugar que você não conhece, conviver com pessoas que você não conhece, não sabe o que vai acontecer, não tem nada certo, só o falar, só sabe que vai para cachoeira, o resto não vê, não enxerga, não sabe o que vai acontecer. Então essas coisas deixam o nosso lado humano com angústias às vezes, né? Aflito por conta dessas preocupações que são naturais e terrenas, mas em compensação, o lado espiritual, a gente cresce muito, porque vê Deus provisionando todas as coisas, Deus ajustando, ajeitando todas as coisas para que a vontade do Senhor aconteça, né? Então é interessante essa obra que é como diz aquela palavra de Filipenses 3, né? Que a gente perde no natural, mas ganha no espiritual. Amém. Glória a Deus. E isso é uma verdade, né, irmã? Porque veja então assim, ó, nesse momento assim que foi que a gente se colocou à disposição, né, e que não foi tão logo para vir, né? Então surgiu dentro, né, que nem você disse, né, a gente perde no natural e perde mesmo, né, mas a gente ganha o espiritual. E eu nessa ansiedade assim, né, muitas vezes que gera dentro da gente, quando eu não recebi essa notícia de vir logo, né, não aguardei no Senhor, não esperei um pouquinho mais, eu acabei comprando um carro lá, né, e que tive que depois, né, vender ele, porque a gente vinha vir para cá. Então nessa compra, né, eu acabei perdendo, né, um pouco de dinheiro ali. Mas assim, ó, quando né, a gente ficou sabendo que viria para cá, então a gente não sabia, né, até nem se venderia o carro para cá ou se venderia em Panambi. Mas a gente pediu uma graça para o Senhor assim, né, para vender esse carro e pelo mesmo valor e à vista ainda, né. Então eu coloquei esse carro na revenda para vender na segunda-feira. Numa segunda-feira, quando foi na terça-feira, já ligaram dizendo que já teria um comprador, e na quarta eu já fui lá e já passei já foi passado o carro, né, para essa pessoa, né? Então foi tão rápido assim, né? Então mais uma vez sim, Deus, né, dando uma graça, né, e nos livrando, né, de coisas, de consequências assim mais, né, mais graves assim, né? Então vi a mão do Senhor assim mesmo assim, né, para até tirar um fardo, né? Uma preocupação, né? Porque às vezes porque muitas vezes a gente age na impulsividade, né? Com ansiedade, né? Assim como né? Abraão, Sara, né? Agiram, né? Para ter aquele filho, né? Que não era o filho da promessa, né? Então a gente age, né? Muitas vezes nessa, e a ansiedade ela faz isso, né? Faz tu fazer coisas que depois podem prejudicar a você, aqueles que estão ao redor de você. Né? Então, mas Deus assim nos deu uma graça assim de estar vendendo novamente esse carro assim, né? E tudo ocorreu bem e a gente conseguiu vender também as coisas que a gente queria vender para poder estar vindo para cá, né? E hoje a gente está aí, né, nas mãos do Senhor, um pouco mais, né, nas mãos do Senhor, se atirando um pouco mais, né, nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor a gente já estava, né? Mas a gente se jogando um pouco mais nos braços do Senhor assim e deixar que Ele assim agora venha concluir essa obra, né, em nossas vidas cada vez mais. Amém? Amém. E assim como o irmão Paulo compartilhou outro dia conosco, ele chegou a afirmar, né, que às vezes a gente diz assim, mas
eu deixei tudo para trás, né, para servir o Senhor, que às vezes nós ficamos nos justificando ou querendo coisas de Deus, deixei tudo, mas nada é nosso, né? Como eu vou deixar algo que não é meu, nunca foi meu, né? Então nada é nosso. A gente acha que faz muitas coisas para obedecer Deus, que abandonou a própria vida para seguir o caminho de Deus, mas a nossa vida é do Senhor, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus e é batizado, a gente declara naquele momento que Ele nos comprou, que nós já somos dele, então nada é nosso, a gente não deixa nada, né? A gente brinca, né, que a gente, né, diz assim, poxa, deixei tudo para trás, mas não tinha nada, né? Vai deixar o que para trás, né? Não tem o que deixar para trás, né? Então, eu creio assim, né, irmã, que a gente é como, né, a gente veio para o mundo nu, né, e vai, né, sair daqui nu, né, sem nada, né. Tudo vai ficar, tudo aquilo que é natural, que é terreno, né, irmã, vai acabar, não tem, né, aquela parte que vai ficar vai ficar hoje realmente assim é aquilo que você edifica dentro de você, né, como homem espiritual, né. O espírito, né, que está dentro de nós hoje, que deve ser edificado. O natural, né, Deus nos dá para nós usufruir, para nós não passar fome, não passar frio, né, não ter que andar a pé, né. Então, isso tudo Deus nos dá hoje para nós usar aqui, mas isso tudo vai acabar. A gente sabe, né, que vai acabar. E se Deus não te dá uma graça, não estender a mão, né, o ladrão rouba, né, a ferrugem destrói, né, a traça come hoje mesmo, né, tudo que tu tem, tu pode perder tudo, né. Então eu vejo assim a mão do Senhor, né. Então ele vai guardando, né, a nossa vida assim, cada vez mais, né. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.